Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está no Pense Matemática. Na sequência de hoje, nós vamos fazer 3 questões de geometria analítica. Fique atento. Se você tem dúvidas, se tem boas questões, mande essas questões para nós. Tem e-mail aqui embaixo na descrição e a gente vai fazer coletâneas e resolver todas as questões aqui. A nossa primeira questão vai nos dizer o seguinte, veja, é uma questão da Mackenzie e o enunciado diz assim: a distância entre os pontos P. Então, primeira questão, distância entre os pontos P de coordenadas 0 e 1 e entre o ponto Q de coordenadas raiz de 8 e 2 é igual a quanto? Veja uma coisa, quando a gente pensa, vem pra cá, quando a gente pensa nessa história, a gente tem aqui 2 pontos, um ponto P e um ponto Q qualquer. Você vai me dizer, professor, tem uma fórmula para calcular a distância de um ponto A a um ponto B? Que é raiz quadrada de x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A, tudo isto elevado ao quadrado. O que é importante a gente perceber é que, de forma geral, a gente não sabe quem é o ponto A e quem é o ponto B. Nesse caso, por exemplo, não haveria necessidade alguma de você fazer o desenho. O que você vai me dizer é o seguinte: para falar da distância entre dois pontos, um ponto A e um ponto B, você vai me dizer que eu tenho raiz quadrada de x de um menos x do outro ao quadrado, mais y de um menos y do outro ao quadrado. Ou seja, a distância do ponto P até o ponto Q, nesse caso, é raiz quadrada de, olha comigo, x de um menos x do outro. Então, raiz de 8 menos 0, ó, x de um menos x do outro, tudo isso ao quadrado, mais y de um menos y do outro, 2 menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. A distância do ponto P ao ponto Q é raiz quadrada de raiz de 8 menos 0 vai nos dar raiz de 8. Raiz de 8 elevado ao quadrado nos dá 8, mais 2 menos 1 que dá 1, elevado ao quadrado dá 1. Quer dizer que a distância do segmento PQ é raiz quadrada de 9. Distância entre os pontos P e Q é igual a 3 unidades de comprimento, ok? A distância entre os pontos P e Q é igual a 3 unidades de comprimento. Esse é o exercício da Mackenzie. A alternativa correta seria a letra B, ok? Exercício da Mackenzie, alternativa correta, letra B, certo? Legal? Agora, vamos ver o que nos diz a questão número 2. Nessa questão, a gente tem a seguinte situação. O enunciado diz, veja só, a área do triângulo cujos vértices são os pontos A de coordenadas 1 e 2, B de coordenadas 3 e 4 e um ponto C qualquer de coordenadas 4 e menos 1. 4 e menos 1. Note uma coisa importante, o exercício original não deu nome para os pontos, eu coloquei o nome dos pontos aqui. E isso é uma questão só de organização, né? Se ele não tiver dado um nome, atribua um nome, eu chamei de ponto A, ponto B e ponto C. Agora, o que eu quero que você observe é a seguinte ideia, veja comigo. O exercício nos perguntou a área do triângulo determinado por estes pontos. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Veja só, isso vai me dizer que, oficialmente, a área de um triângulo é um meio que multiplica o módulo do determinante de x do ponto A, y do ponto A e 1, x do ponto B, y do ponto B e 1, x do ponto C, y do ponto C e 1. Essa, digamos, é a forma clássica da gente fazer essa expressão. Mas eu quero que você observe uma coisa. Como nós temos aqui uma coluna inteira formada por números 1, certo? Como nós temos uma coluna inteira formada por números 1, a gente pode dizer que esta relação seria equivalente ao seguinte, olha, área é igual a 1 meio que multiplica o módulo de, você vai pegar e vai pôr aqui, ó, x do ponto A, y do ponto A, x do ponto B, y do ponto B, x do ponto C, y do ponto C. Veja, começamos pelo ponto A, eu tenho que voltar para o ponto A. Eu sempre vou repetir lá no final
o primeiro ponto que a gente trabalhou. Atenção! Quando nós temos 3 pontos, não existe a necessidade de fazer a figura, você trabalha com a ideia direto. Agora, se a gente tiver mais de 3 pontos, 4 ou 5 pontos, a gente primeiro vai ter que fazer um esboço no plano cartesiano, verificar qual é a sequência poligonal que a gente está trabalhando, certo? Com 3 pontos na necessidade, com mais de 3 pontos, isso seria importante. E aí, veja só, neste caso, área é igual a 1/2 que multiplica o módulo de, vamos lá, coordenadas do ponto A, 1 e 2, coordenadas do ponto B, 3 e 4, coordenadas do ponto C, 4 e menos 1. Repete as coordenadas do A, vamos colocar aqui 1 e 2. Aí você vai me dizer, certo, professor, mas como é que a gente resolve isso? Veja, o princípio que a gente vai usar aqui é o mesmo princípio de determinante. No sentido da diagonal principal, nós vamos manter o sinal. No sentido da diagonal secundária, a gente vai trocar o sinal. Então, dá uma olhada. Se a gente vem daqui para cá, a gente mantém o sinal. Daqui para cá, a gente mantém o sinal. Daqui para cá, a gente mantém o sinal. No sentido da diagonal secundária, de lá para cá, você vai trocar o sinal. De lá para cá, você vai trocar o sinal. De lá para cá, você vai trocar o sinal. Então, área neste caso é 1/2 que multiplica o módulo de, acompanha comigo, 1 vezes 4, que nos dá 4, 3 vezes menos 1, que nos dá menos 3, 4 vezes 2, que dá 8. Diagonal principal, deu positivo, ficou positivo, deu negativo, ficou negativo. Olha a secundária. 3 vezes 2 dá 6, vem para cá, menos 6. 4 vezes 4 dá 16, vem pra cá, menos 16. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vem pra cá, 1 positivo. Quer dizer que a área é igual a 1/2 que multiplica módulo de, acompanha comigo, 4 e 8 vai nos dar 12. Com 1 positivo vai nos dar 13. 13 com menos 16 vai nos dar menos 3. Menos 3 com menos 6 vai nos dar menos 9, com menos 3 vai nos dar menos 12. Quer dizer que a área é igual a 1/2 que multiplica módulo de menos 12 vale 12. Você pode me garantir que a área é igual. 1 vezes 12 dá 12 dividido por 2, 6 unidades de área. Perfeito? Pode ser metro quadrado, pode ser centímetro quadrado, quilômetro quadrado, 6 unidades de área, certo? Legal? Essa é a questão número 2, é uma questão da Sesgran-Hill, ok? Uma questão falando de área de triângulo através da geometria analítica. Legal? Ok? Dê uma olhada agora no que nós temos para a questão número 3. A questão agora vai nos dizer o seguinte, veja só. A reta que passa pelos pontos A, veja só a questão número 3, a reta que passa por um ponto A de coordenadas 1 e 2 e por um ponto B de coordenadas, veja só, 3 e 3, ok? A gente quer a equação da reta que passa por esses dois pontos. É uma questão da FEI e para determinar a equação da reta que passa por dois pontos, a gente pode usar o que, pessoal? A gente vai usar o conceito de determinantes. E assim como a gente fez na questão número 2, que usava área, a gente consegue sair daqui de uma forma um pouquinho mais simples, veja só. Vamos supor então que eu tenho um ponto A e um ponto B. Você vai me dizer o seguinte, olha, equação da reta passando por dois pontos é igual, eu vou pôr aqui, ó, 1 e 2, 3 e 3, e aí você inventa um terceiro ponto que eu vou chamar de x e y e repete o primeiro ponto que é 1 e 2. Isto vai ser um determinante e esse determinante tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Equação da reta que passa por dois pontos é sempre calculada desta forma. Pega o primeiro ponto, pega o segundo ponto, inventa um ponto XY e aí a gente vai colocar o que aqui? Vai colocar lá um ponto repetido que é o primeiro ponto. Sabendo dessa história, você vai me dizer o seguinte, professor, neste sentido a gente preserva o sinal, neste sentido a gente inverte o sinal, perfeito. 1 vezes 3 vai nos dar 3,
3 vezes y vai nos dar 3y, x vezes 2 vai nos dar 2 vezes x. Diagonal principal, secundária. 3 vezes 2 dá 6, vem pra cá, menos 6. X vezes 3 dá 3x, vem pra cá, menos 3x. 1 vezes y dá y, vem pra cá, menos y. Perdão, vem pra cá, menos, deixa eu corrigir isso aqui, vem pra cá, menos y, tudo isso igual ao quê? Tudo isso igual a zero. Consequentemente, olha comigo, 2x menos 3x vai nos dar menos x. 3y menos y vai nos dar 2 vezes y. 3 menos 6 vai nos dar menos 3, tudo isso igual a zero. Essa equação que está colocada aqui é o que a gente costuma chamar de equação geral da reta. Número que multiplica x, número que multiplica y, termo independente, tudo isso igual a zero. Mas a gente também pode, pessoal, fazer o que a gente chama de equação reduzida. Equação reduzida é quando nós isolamos o y. Por exemplo, 2y, nesse caso, é igual a x mais 3. Estava negativo, fica positivo. Negativo fica positivo. Logo, y é igual a x mais 3 dividido por 2, ou y é igual a x sobre 2 mais 3 dividido por 2, né? Esta última etapa aqui representaria uma equação reduzida da reta, certo? Essa última etapa representa uma equação reduzida da reta. O que nós temos aqui é a equação da reta que passa por 2 pontos. Você tem aí algumas aulas já de geometria analítica para acompanhar aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acompanhe o nosso trabalho, ok? Meus caros, grande abraço, até mais!